mais uma live no Instagram. Que Deus abençoe a todos que estão aí já ligadinho na nossa live, para a honra e a glória do nome de Jesus. Estamos começando aí, Marinheiro, Pablo, Pai do Senhor, boa noite, Jesus te abençoe. Saúde para você, Pablo, toda a sua casa, toda a sua família, meu filho. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos aí, mais uma vez, live no Instagram. Hoje são 23 de março de 2021. Terça-feira, 23 de março de 2021. E nós estamos aí, né, pregando a palavra de Deus. Deus abençoe o nosso irmão Odirley Lima. Paz do Senhor, boa noite. Jesus te abençoe. Saúde, Odirley, saúde para você, toda a sua casa e toda a sua família. Nós iremos trazer hoje um assunto novo. Vamos falar sobre a hospitalidade na Bíblia, né? É um assunto muito interessante e que as pessoas, o povo cristão, o povo evangélico se engana muito com algumas crendices que está na palavra de Deus. Até agora eu não encontrei que os anjos que vieram visitar os personagens bíblicos famosos vieram em forma de mendigos, morador de rua. Eu estou procurando isso daí, pesquisando, e eu estou para dizer que isso são invencionices de pregadores. Os pregadores, eles floreiam muito a coisa, inventam tanta coisa, e as ovelhas ficam acreditando nisso daí, ao ponto de arriscar sua própria vida. Aí pega um mendigo, morador de rua, né, e fica pensando, será que isso é um anjo mesmo? É um anjo? É um anjo, e leva para dentro de casa. Isso já aconteceu. E eu tenho uma história para contar para vocês, um caso muito sério. Isso já aconteceu no meu ministério, não comigo, mas com um irmão da igreja que nós pastoreávamos. E por conta dessas baboseiras, tem muita gente levando mendigo para dentro de casa. Crendices, invencionices de pregadores. Os pregadores, eles inventam isso para comover o público, comover. Aí vai criando várias doutrinas dentro da igreja, vai criando muitas inovações, né? Tem gente que nada contra você ajudar um morador de rua. É o serviço social da igreja, missões, né, departamento de missões, serviço social, é para ajudar mesmo, levar um casaco quem está com frio, levar uma marmita para quem está com fome. Mas cuidado, faça isso com muita cautela, porque às vezes nós estamos patrocinando e fazendo apologia às drogas, ao crime. E tem que ter muito cuidado com isso. Isso tem que ser feito com muita sabedoria, uma equipe, né, treinada. Aí tem irmãos que se emociona com esse trabalho, aí se identifica com aquele morador de rua e leva ele para dentro de casa.
Aí compromete os filhos, compromete a esposa, compromete sua vida, e aí é onde desanda tudo. Mas ele crê que anjos vieram em forma de mendigos para conversar e trazer recado da parte de Deus aos personagens bíblicos. Eu até agora não encontrei isso na Bíblia. Eu estou estudando, estou pesquisando e até agora não encontrei. Né? Por quê? Os anjos têm que vir em forma de mendigo. Se vir normal, a gente não atende não, não fala não conversa não. Por que tem que vir em forma de maltrapilho, fedendo, como mendigo, como morador de rua? Por quê? Onde é que está dizendo isso na Bíblia? Onde é que diz isso? Qual é o versículo que afirma que foi assim que aconteceu? Mas os pregadores, para emocionar o público, e eram mendigos que vieram ali à residência de Abraão, 3 mendigos. Aonde está dizendo isso? Nos originais? Onde? Na Septuaginta? Na Torá? Onde diz que eram mendigos? Né? Eu não encontrei até agora nenhum versículo que possa me garantir a informação que eram mendigos. Vamos falar sobre isso e outras coisas. A hospitalidade também abrange hospedar um pregador, hospedar um cantor, hospedar um pastor. A hospitalidade também abrange hospedar os irmãos na fé em Cristo Jesus. Né? A hospitalidade quero contar para os irmãos sobre como era na década de 80, que um pastor lá no velho e querido Pernambuco, interior, recebia um cantor, um pregador na casa pastoral. O que ele fazia? Vamos conversar sobre isso, aprender essas coisas. O que é que a Bíblia diz? O porquê culturalmente a história fala sobre isso, sobre aquilo, detalhes. Iremos aprender aqui. Se você já sabe, iremos reciclar para a honra e a glória do nome de Jesus. Erivaldo Silva, Pai do Senhor, boa noite. Seja bem-vindo, marinheiro. Saúde para você e toda a sua casa, toda a sua família. Que Deus abençoe os santos que estão aqui presentes nesta live, ao vivo no Instagram. Estamos no Instagram e também gravando para o canal da ADSUD. Então vamos falar hoje sobre hospitalidade. Por que a Bíblia exigia tanta hospitalidade? Né? Não confunda a hospitalidade com aquele grupinho que você tem, seleto, que visita a sua casa, que toma um cafezinho, que come um pedacinho de bolo. A hospitalidade bíblica não é bem isso daí. É pessoas que chegavam, peregrinos, viajantes, que viajavam quilômetros e quilômetros e não tinha como se hospedar. E aí os santos o recebiam e ficavam ali dias, semanas e meses. Então a Bíblia, os apóstolos, os ensinamentos bíblicos reforça que a hospitalidade é algo de alguém que generosamente tem o seu coração voltado para ajudar o próximo com muito amor, com muito carinho, se bem que você receber alguém na sua casa com amor, com carinho, isso é também louvável, né? Mas a Bíblia, quando fala de hospitalidade, está falando de algo mais abrangente, de algo mais cultural que acontecia naqueles dias e que não é o nosso caso nos dias atuais, né?
Mas vamos estudar e, à medida que fomos estudando, pesquisando, lendo, nós iremos aqui abordar o assunto com muito carinho, com muito amor para os santos em Cristo Jesus. Eu quero aqui, antes de começar, dizer que hoje são 23 de março de 2021, terça-feira, live no Instagram. Quinta-feira, live no YouTube. E sábado, live no Facebook. Sempre 9 horas da noite, 21 horas. O nosso culto presencial na ADESUD está acontecendo apenas aos domingos. Por causa da pandemia, estamos funcionando apenas aos domingos. 9 horas e 30 minutos da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 18 horas, culto de Santa Ceia. Domingo agora é Santa Ceia na ADESUD, às 18 horas, 6 horas da noite. E pela manhã, 9 horas e 30 minutos da manhã, Escola Bíblica Dominical. Então participe conosco. SIG quadra 6, lote 1395, Brasília, Distrito Federal. SIG quadra 6, lote 1395, Brasília, Distrito Federal. Esteja ali conosco para adorar ao Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Eu quero aqui agradecer aos santos que têm contribuído com a oferta do aluguel da ADESUD. O nosso templo não é próprio, pagamos aluguel e precisamos muito da sua ajuda, seja um voto, seja um dízimo, seja uma oferta, nos ajude a pagar o aluguel da ADESUD. Se você deseja fazer o Pix, é só digitar o CNPJ 23 027 230 mil de ré 40. Quer fazer um Pix ADESUD? 23 027 230 mil de ré 40. Então, faça um Pix ADESUD, ou então deposite, transfira, dízimo, oferta e voto para Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Você pode também depositar ali na lotérica e nos ajudar a pagar o aluguel da ADESUD. A todos que têm nos ajudado, nós agradecemos em o nome de Jesus, que o Senhor Jesus te recompense milhões de vezes mais, que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente. Se você ainda não ajudou, nos ajude a pagar o aluguel da ADESUD. Então, terminou os avisos, as lives, né? Culto presenciais, o endereço da ADESUD, as ofertas, dízimos e votos, as lives, e tem mais uma novidade agora. Se você quiser fazer um gabinete pastoral comigo, na consulta da alma, conhece? Gabinete pastoral chamado a consulta da alma. Se você quiser fazer uma consulta comigo, consulta da sua alma, você marca um horário e nós faremos uma chamada de vídeo. E aí faremos um gabinete pastoral. Estarei ouvindo, você estará desabafando e falando tudo que lhe está dentro de você, angustiando, entristecendo, amargurando, tudo que está ali dentro, toda a raiva, todo o ódio, toda a tristeza, toda a angústia e toda a dor. Se você quiser abrir o seu coração, participe da consulta da alma com o pastor Jamaci Barbosa ADESUD. Você marca um horário comigo e eu faço uma chamada de vídeo
Entre em contato comigo no meu WhatsApp particular DDD 061 Brasília 99139 1463. 99139 1463. E estaremos fazendo a consulta da alma. Tá bom? Mais uma novidade aí. Então, nós iremos aqui abordar um assunto novo, que é hospitalidade. Hospitalidade é muito importante para os povos nômades que habitavam em tendas. Eles praticavam a hospitalidade de uma maneira forte, né? E é disso que nós iremos falar. Então, receber outros para comer e para pernoitar era importante para os povos da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar uma cultura muito forte sobre a hospitalidade. Hoje nós não temos essa tão forte cultura de estar recebendo pessoas em casas, porque a vida hoje, o contexto é muito diferente do passado. Hoje as pessoas são ocupadíssimas, preocupadíssimas, cheias de afazeres, cheias de trabalhos, de tarefas. Então fica muito complicado estar recebendo alguém em casa, ali, né? Batendo papo, tomando um café, comendo biscoito. Geralmente, a vida do povo, principalmente que mora em capital, cidade grande, trabalha o marido, trabalha a esposa, tem filhos, correria para lá, vai buscar os filhos na escola, vai buscar os filhos na aula de natação, vai buscar o filho na aula de inglês, vai buscar o filho na aula de música, e um passa na padaria para comprar um pão, a outra vai já fazendo uma janta, aquela agonia, trabalha o marido, trabalha a mulher, são muitos afazeres, muita correria, e o tempo fica muito escasso para que a hospitalidade seja aplicada nos dias atuais. É muito diferente dos tempos passados, que o povo vivia mais naquela calmaria e não existia tanta agitação e tanto labor como nos dias atuais. Queremos dar bem-vindo aqui a missionária Áquila. Jesus te abençoe, minha filha. Missionária Áquila é nossa filha primogênita. E Deus abençoe o evangelista Tiago, que é o nosso genro, juntamente com o nosso netinho Samuel Barbosa, meus cabelos caracolados. Então, hoje o contexto é bem diferente, né? Mas a hospitalidade, ela continua sendo bíblica, continua sendo muito importante praticar, desde que isso não venha te causar constrangimento, desde que essa hospitalidade seja uma hospitalidade sadia. O que eu vejo muito em pessoas que as pessoas elas pegam o versículo bíblico, pastor, a Bíblia está mandando a gente praticar hospitalidade. É verdade, mas uma hospitalidade bíblica, uma hospitalidade que você ali receba seus amigos, receba seus irmãos, receba seus familiares, receba seus parentes, mas receba, né? Desde que aquela reunião não seja uma reunião para falar mal de seu ninguém. A gente vê a Bíblia recomendando, dizendo o seguinte: quando você reúna ali para contar testemunho, que toda
conversa seja para a honra e a glória do nome de Jesus, hinos louvando a Jesus, né? Tratar de assuntos sérios, tratar de assuntos que venham edificar a alma, tratar de assuntos relevantes, importantes e principalmente falar das grandezas, dos milagres e da bondade de Deus. Será que todo grupo que reúne, né, com o álibi da hospitalidade, ele reúne com esse objetivo, ou reúne para falar mal um dos outros, ou reúne para fazer fofoca, ou reúne para olhar a vida de A, a vida de B, para bisbilhotar a vida do outro, né, para fuxicar, para, entendeu? Soltar piadas, soltar indiretas, falar mal. Não é assim que a Bíblia manda. A Bíblia manda que grupos se reúnam, tomar um cafezinho, comer um bolinho de macaxeira, né? Na casa de um, na casa de outro, mas que tudo seja para a edificação do Senhor. Não é isso que presenciamos por aí. Presenciamos pessoas se reunindo, isso é bom, importante, né? Com os irmãos, aquela harmonia, koinonia, que muita gente usa essa palavra como álibi para se reunir, uma koinonia, uma comunhão, mas que no final de tudo isso é muita falação, é muita fofoca, é muito disse-me-disse, é querendo saber da vida de A, querendo saber da vida de B. Isso não é bíblico. Isso é antibíblico, antiético e uma grande falta de educação. É uma falta de educação, está querendo saber da vida dos outros, falar da vida dos outros. Isso traz maldição e atrai juízo para si mesmo. Porque isso não edifica nada, não traz proveito de nada. Isso só traz mesmo, sabe o quê? Problemas. E isso é ruim. E isso não é bíblico. Queremos dar bem-vindo à nossa irmã Vanilde. Pai do Senhor, boa noite. Saúde, Vanilde, para a senhora e toda a sua família. Um abração no seu esposo aí, o nosso irmão Kleber. Erivaldo Silva. Verdade, pastor. É verdade, né? Eu fui muito na casa do Erivaldo. Muito. Quando eu congreguei ali no Gama, né, tive o privilégio ali de pastorear junto com a liderança, e eu ia muito na casa do Erivaldo. A gente comia cuscuz, lembra, Erivaldo? Era um cuscuz feito de uma maneira tão carinhosa, tão amorosa, tão dedicada, e eu, né, com a minha família, comia ali cuscuz com o Erivaldo, e era uma coisa assim do céu. Então, a reunir junto com os irmãos, não é pecado você reunir, não é pecado você ir na casa do seu irmão, não é pecado você tomar um cafezinho, não é pecado comer um bolinho, não é pecado comer um cuscuz. O problema é que depois que come, começa a futucar a vida de A e a vida de B. E para evitar certos constrangimentos, para evitar certas falações, para evitar certos problemas, tem muitos irmãos que fica quieto no seu lugar e não quer contato com ninguém. Se isola. Por que se isola? Porque já sofreu muito, porque já se meteu em muitas confusões, em muitas briguinhas, em muitas fofoquinhas, e isso não traz proveito. Isso traz muita tristeza para o coração das ovelhas. Por isso que muita gente se resguarda, prefere ficar isolado, sozinho, porque já sofreu muito
com fofoquinhas, e fofoquinhas é uma coisa perigosíssima na vida do crente. Nossa irmã Lécia Rocha, paz do Senhor, boa noite, saúde para você e toda a sua família, minha irmã. Te abençoe. Então, nós vamos aqui seguindo e vamos aqui caminhando. Que diz aqui sobre hospitalidade, né? Então, receber outros para comer e para pernoitar era importante para os povos da Bíblia. A insistência na hospitalidade parece estar arraigada na experiência da vida nômade. Eles insistiam à hospitalidade. Os povos nômades tinham consciência da solidão do deserto, né? A solidão no deserto era que fazia também eles terem esse desejo ardente de praticar hospitalidade. O povo vive ali no deserto, entre nada e lugar nenhum, né? Então, mal encontrava alguém. Morar no deserto é morar, já está dizendo, deserto. Não tem ninguém, não aparece ninguém, nenhuma alma viva. E quando aparecia um viajante, um peregrino, eles tinham o maior desejo de praticar hospitalidade, até porque para conversar, quebrar aquela solidão, saber de notícias, né? Saber de novidades. Então eles praticavam com muita veemência a hospitalidade, por causa da solidão do deserto. E de que a provisão de alimento é quase sempre uma questão de vida ou morte. Então também, né, eles praticavam a hospitalidade porque quebrava a solidão e geralmente o viajante, ele viajava com seus alimentos e encontrava um acampamento de nômades e ali eles trocavam alimentos, né? Um tinha sal, o outro tinha carne, né? Um trocava o alimento, um tinha pão, farinha de trigo, farinha de cevada para o pão, o outro tinha leite, e aí trocava esses alimentos e uma mão lavava a outra e as duas lavavam o rosto. Então havia essa harmonia, né? Então, em vista de estar fraco demais para preparar uma refeição ao voltar da caçada, veja isso, Esaú cedeu seu direito de herança ao irmão Jacó. Eu quero aqui me ater um pouco na história de Jacó e Esaú, quando ali vende a primogenitura, né? Há alguns detalhes que você historicamente, né, precisa saber. E eu vou aqui biblicamente trazer para você. Deus abençoe a diaconisa Andréia Laurindo. Que Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Pai do Senhor, boa noite. Saúde para a senhora aí e toda a sua família, tá bom? Então, Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, 29 a 34. Gênesis 25, 29 a 34. Gênesis 25, né? 29 a 34. Então nós encontramos aqui Jacó, né? Fez uma sopa, né? Numa panela, e voltando Esaú do campo, estando muito cansado e com muita fome, Esaú disse a Jacó, né? Rogo-te que me deis de comer desse guisado vermelho, pois eu estou muito cansado, com muita fome. Esaú, você sabe que
ele foi o pai dos edomitas, né? E Jacó respondeu, ó, eu te dou o guisado, né? Eu sei que você está com fome, está cansado, meu irmão, eu te dou o guisado, mas aí eu quero que você me venda a sua primogenitura. E essa passagem bíblica você conhece, né? Muita gente conhece. A primogenitura deste tratava-se então de algo essencialmente espiritual, pelo que Esaú não tinha respeito nem interesse. Quando você lê a biografia de Esaú, você vai ver que Esaú, ele não está preocupado com primogenitura, ele não está preocupado com o lado espiritual, ele não está preocupado com nada disso. Ele é um cara materialista, imediatista, é um cara que não está nem aí para isso, né? Essa promessa de primogenitura era lá para frente, quando os pais, né, falecessem, e ele não está nem aí para isso. Ele está preocupado agora que ele está com fome, cansado, estressado e com muita fome, e ele quer comer aquele guisado saboroso feito pelo irmão Jacó, que era um cozinheiro excelente, vivia sempre na tenda com a mãe, cozinhando ali, e aprendeu a habilidade de preparar uma comida excelente. E o irmão, né, com fome, né, aquele desejo, ali ele entregou a sua primogenitura. Veja que isso traz lições para os dias atuais? Traz. Estamos falando aqui, o tema é hospitalidade. E onde está a hospitalidade nisso? A hospitalidade está quando Esaú vem do campo, ele não vai direto para o acampamento onde está o pai Isaque e a mãe Rebeca. Não. Ele vai para um acampamento aonde está Esaú. E ele vai para um acampamento onde está Jacó. E onde está Jacó? Jacó está em um local distante da casa dos pais. Ele está numa região onde os pastores de Isaque estavam ali com o gado miúdo e o gado grande pastoreando. Então ali ficava pastores, empregados e servos de Isaque, porque era muito rico, em locais distantes, dando de um pasto novo para o gado miúdo e o gado grande. E Jacó, com certeza, foi ali inspecionar a criação do pai Isaque. E, como ele estava muito longe de casa, ali em uma das tendas, daquelas barracas, ele preparou a sua comida. Ele era o chefe ali. Preparou ali toda a comida, o guisado. E como Esaú, seu irmão, estava também muito longe, caçando, estava muito cansado, ele estava caçando, ele era caçador. Ao invés de ele ir para casa, ele pegou o caminho dos pastores do pai, onde estava numa região dando comida para o gado grande e o gado miúdo, pastando em pastagens distantes do acampamento onde morava o papai e a mamãe. Então ele foi para lá. Chegando lá, quem estava chefiando a turma era Jacó. E a turma estava lá pronta para comer. Chegou na hora do almoço. Na hora do almoço ali ele chegou com muita fome, cansado. E ali Jacó aproveitou a oportunidade para negociar a primogenitura. E para Jacó aquilo não valia de nada. Então ele entregou ali, e o que ele queria mesmo era comer e descansar e matar a fome. Na maioria das vezes, por causa da nossa fome, por causa do nosso desejo, o desejo de ter, o desejo de conseguir, a fome
e a sede de alcançar mais e mais, vendemos e negociamos as coisas de Deus. Então temos que ter cuidado com isso, para não vender e não negociar aquilo que Deus entrega para nós. As coisas de Deus são inegociáveis. Os dons que Deus te deu são inegociáveis. Cuidado para você não vender e não negociar aquilo que é de Deus. Francine Azobo, paz do Senhor, boa noite, seja bem-vinda, em nome de Jesus, saúde para você, Fran, e toda a sua família, em nome de Jesus. Então, veja bem aqui, tinha a ver com a herança terrena de Canaã, a qual tomaria posse centenas de anos no futuro. Então, você acha que Esaú, carnal, ele estava preocupado com uma herança terrena de Canaã, que eles iriam tomar posse centenas de anos futuramente? Só o crente espiritual é que se preocupa com a vinda de Jesus. Só o crente espiritual que se preocupa em morar em Canaã celestial. Só o crente espiritual que se preocupa em ler Bíblia. O crente espiritual se preocupa em jejuar. O crente espiritual se preocupa em orar. O crente espiritual, ele se preocupa em consagrar a vida. O crente espiritual, ele se preocupa com as coisas de Deus. O crente espiritual, ele se preocupa servir a Deus, fazer alguma coisa para Deus, trabalhar para Deus, semear a Deus. É o espiritual que se preocupa com isso. Quando nós analisamos a história de Jacó e Esaú, Jacó é o espiritual, Esaú é o carnal. Você já viu o crente carnal estar preocupado com oração? Crente carnal está preocupado com jejum? Crente carnal está preocupado em consagrar a vida? Crente carnal está preocupado em ler Bíblia? Crente carnal está preocupado em semear? Crente carnal está preocupado em congregar? O crente carnal está preocupado em fazer obra? Nada disso. Você falar para um crente carnal, Jesus está voltando, e daí? Isso eu escuto desde que era pequeno. Olha, irmão, nós vamos morar no céu, na Canaã celestial. O carnal fala para você, eu não sei nem se isso existe. Já ouvi muito falar. Então, né, quando você analisa a história de Esaú e de Jacó, você vai ver que é o espiritual conversando com o carnal. Referia-se à posse da bênção da aliança, falando da primogenitura, que incluía a descendência dele, a qual seria como as estrelas do céu, e o fato de que todas as famílias da terra seriam benditas nele. Além disso, havia a autoridade do progenitor da semente prometida, que era a bênção maior de todas, e se referia a Cristo Jesus. O primogênito deveria receber a primogenitura, e Esaú era o primogênito, né? Então, quando você vê o versículo de número 32, Esaú trocou a riqueza futura e eterna pela satisfação de uma necessidade no presente e temporária. Ele não tinha interesse algum pelas coisas espirituais. Portanto, a primogenitura não significava nada para ele, nada. Então, veja que tem muitos crentes assim, está preocupado com nada, de céu, de nada. Jacó, embora com um caráter deplorável, valorizava a bênção divina e eterna. E se ele se colocasse nas mãos de Deus, a profecia comunicada à sua mãe, antes do seu nascimento, teria sido cumprida nele, e sem a degradação e o sofrimento que suas maquinações lhe trouxeram.
O coração natural não atribui valor às coisas de Deus, que era o coração de Esaú. Como se pode ver, evidenciado pela escolha feita por Esaú. Para o coração natural, as promessas de Deus são algo vago, sem valor, sem poder. Simplesmente pela visão não se conhece Deus, ao que os inconversos não podem ver, não dão valor algum. Assim foi com Esaú. Esaú, na realidade, estava pouco preocupado com primogenitura, né? E hoje você encontra crentes do estilo de Esaú? Rapaz, tem muito por aí. Ele não está preocupado com Bíblia, ele não está preocupado com oração, ele não está preocupado com jejum, ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com o hoje, o presente, o agora. Eu quero agora e pronto, acabou. Ele negocia, ele vende, ele troca, ele barganha, ele faz qualquer coisa e não está nem aí, né? Então, que nós possamos, através da lição de Esaú e Jacó, entender que não se negocia, nem vende, nem barganha as coisas de Deus. Sim, pastor, mas onde está a hospitalidade nisso? A hospitalidade aqui apresentou o exemplo de Esaú e Jacó, porque Jacó, né, recebeu Esaú, seu irmão, lá na tenda dos pastores que estavam cuidando do gado do pai Isaque. E ali, ele estava ali comandando os pastores e preparou uma refeição saborosa, gostosa, e o outro foi lá comer. E ele fez a negociação. E a Bíblia diz claramente que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de ensopado lá. Veja o valor que ele dava às coisas de Deus, né? É muito valor. E eu quero ler aqui também, né, sobre essa passagem ainda de Esaú. Vamos ver aqui, Gênesis 25, Gênesis 25, página 71, deixa eu ver aqui. Quero trazer para você, né? 71. Página 71. Tá aqui. Então vamos ver aqui. Jacó prepara o ensopado, guisado, né? Deixa eu ler aqui. Esaú troca seu direito de primogenitura, o papel da mãe nas decisões da herança, né? A história e a cultura diz que um contrato cananeu de Ugarit apresenta uma situação de que o pai permite à mãe escolher o filho que deve receber o tratamento preferencial na herança. Esse contrato aparece historicamente na cultura para que dá a entender um pouco do que aconteceu na vida de Rebeca com Jacó e na vida de Isaque e Esaú. Jacó prepara o ensopado, guisado. O incidente do ensopado parece haver acontecido longe de casa. Claro que Esaú estava longe da casa do papai e da casa da mamãe. Ele não iria pedir comida para o irmão se estivesse ali perto da mamãe e do papai. Ele só pediu porque eles dois estavam longe de casa. De outro modo, Esaú poderia ter pedido comida a seus pais. Jacó não era do tipo aventureiro, assim seria improvável que estivesse sozinho longe do acampamento, né? Ele é descrito como um homem que vivia nas tendas, Jacó, o que pode ser um indício de que estivesse mais ligado ao cuidado do rebanho.
Os pastores deslocavam seus acampamentos por uma ampla área de terra, a fim de encontrar água e pasto para os rebanhos. O mais provável é que Jacó tivesse saído para supervisionar alguns dos pastores em um desses acampamentos. Quando Esaú se encontrou com eles, Jacó estaria no comando do acampamento. Assim, a decisão seria dele e haveria testemunhas quanto ao acordo feito com Esaú. Quando Jacó fez lá o acordo, horário de almoço, todo mundo estava ali reunidos para almoçar, para comer, e Jacó não é bobo. Ele fez ali o acordo na presença de vários pastores que pertenciam ao seu pai como servo, empregados e trabalhadores. Seu pai era muito rico, o príncipe, filho de Abraão, né? Príncipe, filho do sheik Abraão, muito rico, muitos empregados, muito gado miúdo, grande, camelos, jumentos, jumentas, né? Ele era muito rico. Então ali, Jacó, que não era bobo nenhuma, ele disse, aqui tem comida, aqui tem pessoas presentes como testemunha, e aqui agora vai virar um cartório para mim fazer esse contrato com Esaú e tomar dele a primogenitura, já que ele não valoriza. Era um plano do próprio Deus. Porque quando nós não valorizamos a chamada, não valorizamos o ID, não valorizamos os dons espirituais, não valorizamos a obra de Deus, não valorizamos a chamada de Deus na nossa vida, o que é que Deus faz? Deus tira de nós e dá para outro. Ele transfere. É isso que Deus faz. Quantas pessoas desprezam, não está nem aí para a obra de Deus, não está nem aí para o que Deus fala ou deixa de falar, não está nem aí fazer isso ou fazer aquilo. Eu não quero nem saber se Deus profetizou, se Deus falou, se Deus fez, eu não quero saber. Eu quero é viver o agora, o presente. E ele barganha com Deus, e ele troca, e ele vende, e ele dá, e ele enterra, ele despreza, ele não quer nem saber. Para ele, trabalhar na obra, fazer a obra, se dedicar à obra, isso não tem valor nenhum. Para ele, as coisas espirituais não valem de nada. Esse tipo de crente é chamado crente Esaú. E o Esaú, a Bíblia o chama de profano, carnal, materialista, que não dá valor às coisas espirituais. E Jacó, como símbolo do crente espiritual, foi lá e pegou para ele. Quando o crente Esaú despreza as coisas de Deus, aparece um Jacó e toma. E é bem feito. Está assim de Jacó, querendo o que você tem, o que Deus te deu. Já que você não quer, já que você desdenha, já que você não dá valor nenhum, Jacó, Deus levanta um Jacó, Jacó vai lá, toma, fica para ele e faz a obra. E assim. O direito de primogenitura dizia respeito apenas à herança material proveniente dos pais. A herança era dividida pelo número de filhos, mais um, pois o mais velho recebia 2 partes da herança. Essa era uma prática comum no antigo Oriente Próximo. Em troca do prato de ensopado, Jacó comprou de Esaú essa parte adicional. Provavelmente não toda a sua parte da herança. No mundo espiritual, o que é que estava acontecendo aqui? Esaú perdeu todos os privilégios de Deus e Jacó tomou para si. Quando existe Esaú, o Jacó toma conta. Não é assim? Que possamos ser Jacóis espirituais, valorizar as coisas de Deus,
não enterrar os talentos, não desprezar a chamada, não desvalorizar as profecias, não ser incrédulo, não ser cheio de dúvida, não ser cheio de comportamentos carnais, não pegar o talento de Deus, a obra de Deus e desprezar. Valorize aquilo que Deus entregou para você. Valorize, faça a obra, se dedique. É importante isso, porque Deus se alegra com o crente que valoriza o espiritual. Crente carnal é Esaú, crente espiritual é Jacó. Mas vamos voltar para hospitalidade. A hospitalidade bíblica. Então, Jacó ali hospedou Esaú e aconteceu esse grande cartório ao ar livre, com testemunha e tudo, que ele vendeu a sua primogenitura. Não se permita sequer que um inimigo morresse de fome. Paulo escreveu: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Vamos ler Romanos 12 e 20. Abra sua Bíblia aí, meu amado, minha amada, né? Abra sua Bíblia, Romanos 12 e 20. Antes de ler Romanos, eu quero ler Deuteronômio 21 e 17. Para você, estamos falando de hospitalidade, né? Hospedar é bom? É bom. É claro, aí. Hospedar é muito importante. Agora eu quero lá na frente, eu estou buscando, eu estou pesquisando, eu quero saber aonde é que está escrito que os anjos que vieram falar com Abraão, que vieram falar com outros personagens bíblicos, que é mendigo. Os pregadores falam isso em cima de púlpito. Os anjos eram moradores de rua, mendigo. E por conta disso, já se criou tanta doutrina e tanto invencionismo acerca de mendigo dentro de igreja. Uma coisa assim, eu acho isso, sabe, as igrejas, elas inventam muita coisa, sabe? Inventam tanta coisa. Eu estive conversando com um irmão e ele falou para mim assim: pastor, tá acontecendo um negócio massa aí nas igrejas, massa. Negócio aí da hora, massa nas igrejas. Só devia fazer. Tá impactando todo mundo. Eu digo, o que é? O que tá impactando? Não, o negócio aí é da hora. Tá chamando atenção, tá impactando, tá na moda, pastor. Só tem que fazer na sua igreja. Eu digo, o que que tá na moda? Que tá impactando, que tá arrebentando. É o seguinte, né? Dia de domingo, né? Reúne a igreja ali para o culto, aí o senhor se veste de mendigo, aí fica todo descaracterizado, entendeu? O senhor tem que estar fedendo bastante, mas fedendo muito, né? E todo fantasiado de mendigo, né? E morador de rua, fica melhor. E ali o senhor entra na igreja, ninguém vai lhe conhecer, outro irmão vai dirigir o culto, e ali a gente vai ver as pessoas, o quanto elas desprezam o morador de rua, despreza as pessoas que dormem na rua, tem nojo, né? Outros vomitam e outros não aceitam, tem medo, se assusta. Aonde isso é padrão para você avaliar a fé de alguém?